Boa tarde, queridos irmãos, queridas irmãs. É com muita alegria que estamos aqui realizando essa tarde de missões, um trabalho sendo feito pela Federação de SAFs do Presbitério de Japeri. Sou Maria Alice, estou secretária presbiterial este ano da Federação de SAFs e é com muita alegria que estamos fazendo esta tarde de missões. Eu queria deixar para vocês um versículo que está em Romanos 15, versículo 19 e 20. Romanos 15, versículo 19 e 20. Uma das cartas de Paulo aos Romanos. Leamos. Por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que, desde Jerusalém e circunvizinhanças até o Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me, deste modo, por pregar o Evangelho não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Paulo foi um grande missionário. Ele fez as suas viagens missionárias e Paulo ia de cidades em cidades falando sobre Cristo, anunciando o Evangelho, anunciando a salvação em Cristo Jesus. E nós lemos aqui no versículo 19, ele ia de Jerusalém, circunvizinhanças, até Ilírico. Ilírico aqui era uma província do Império Romano. E Paulo saía pregando o Evangelho para todas aquelas pessoas que ainda não tinham ouvido falar do Senhor. Por isso a importância dos nossos missionários, por isso a importância que nós temos de estar preservando e ajudando para que possamos estar auxiliando os nossos missionários. No mês de agosto, normalmente fazemos trabalhos de missões, mas nossos missionários trabalham de janeiro a dezembro. Precisamos lembrar sempre deles e nós podemos ajudá-los como? Orando. Nós não podemos ir ao campo missionário, mas nós podemos fazer missão onde nós estamos. Paulo, ele fala que ele vai a locais aonde Cristo ainda não for anunciado, aonde aquelas pessoas ainda não conheciam e não tinham ouvido falar de Cristo. E nós temos no nosso Brasil também vários segmentos que ainda não ouviram falar do Senhor. Apesar de termos missionários em vários outros locais, mas tem locais que os missionários ainda não puderam ir, ainda não tiveram missionários suficientes para estarem ali falando. Os indígenas, por exemplo, estarem ali falando a língua deles. Os ribeirinhos, que estão lá àquela beira da bacia amazônica, naqueles beiradas de rio, os afluentes do rio Amazonas. Nós temos os imigrantes que estão chegando ao nosso Brasil, muitas vezes não falam nem a nossa língua direito, nós temos visto isso pela televisão. E outros segmentos. Temos os quilombolas, que o ano passado, inclusive, quando nós fizemos o trabalho de missões no ano passado, nós falamos sobre eles, né? Nós temos também os ciganos, que ainda tem grupos de ciganos ainda. Temos até uma surpresa hoje, no final dessa tarde de missões, vocês vão ter uma surpresa, porque também muitos deficientes auditivos não viram ainda falar do Senhor. Na igrejas já tem muitas pessoas traduzindo Libra, de acordo com os pregadores vão falando. Mas ainda falta muito ainda para nós alcançarmos essa população. São muitas pessoas atingidas pela audição e precisamos muito falar com eles sobre Cristo.
A Junta de Missões Nacionais no Brasil, ela faz um trabalho maravilhoso. Ela vai por esse mundão aí afora, falando do Senhor, em vários locais. Mas precisamos estar abençoando a vida deles. Precisamos estar orando pelos missionários. Não podemos deixar de orar por eles. A Junta de Missões Nacionais, ela está ligada diretamente à Igreja Presbiteriana do Brasil. E é uma alegria para nós sabermos que estamos ligados a essa entidade religiosa. Somos presbiterianos, somos evangélicos e seguimos a doutrina presbiteriana, que fez inclusive 161 anos. Quando nós damos os nossos dízimos e as nossas ofertas na igreja, e somos fiéis nos dízimos e nas ofertas, e a igreja também tira os 10% da sua receita e envia para o Supremo Concílio, do Supremo Concílio é tirado uma parte para as missões. A Junta de Missões Nacionais tem mais de 180 de missionários, sendo que 50 são efetivos, a última vez que eu estive lendo. E tem muitos projetos sociais, de ação social, projetos de evangelismo em várias localidades. Então precisamos, irmãos, precisamos abraçar essa causa, precisamos estar de braços dados, de mãos dadas com a Junta de Missões Nacionais, para que possamos estar abençoando esses missionários que vão para os campos, aonde nós não podemos ir. Mas nós podemos, assim como Paulo diz aqui, pregar o Evangelho aonde Cristo ainda não foi pregado. Então, nos locais perto da nossa cidade, onde não tem uma igreja, nós devemos ir ali fazer evangelismo, sim. Nós somos pequenos missionários nessa localidade. Então, vamos fazer missão na nossa família, no nosso local de trabalho, aonde nós moramos, né? Com os nossos vizinhos. Vamos falar de Cristo, vamos pregar o Evangelho. Mas também não vamos esquecer dos missionários que estão nos campos distantes, longínquos das suas casas, das suas cidades natal, longe, muitas vezes, das suas igrejas, mas abençoados pelo Espírito Santo do Senhor, que os conduz até esses locais para pregar o Evangelho, para falar do Senhor. Vamos estar doando e vamos estar orando. Vamos estar pregando o Evangelho para aqueles que ainda não ouviram falar do Senhor. Muitas vezes, dentro da nossa casa, nós deixamos de falar que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Deixamos de dizer às pessoas que nos rodeiam que só em Cristo temos a salvação. Precisamos ser pequenos missionários. As crianças cantam muito hinos de missionários. Precisamos ser. Precisamos levar a palavra do Senhor. As crianças têm os cofrinhos. E nesses cofrinhos, como é bom quando a gente vê as crianças envolvidas, né? Colocando ali as suas moedinhas. Vamos ajudar, vamos estar abençoando. Não vamos esquecer também, irmãs e irmãos, do Natal dos missionários. Precisamos doar. Nós temos o nosso Natal em casa, a nossa mesa. Eles também precisam ter. Então não vamos esquecer do Natal missionário. Se você pode doar, doe. Se você não pode doar, ore.
mas a sua oração e a sua doação são muito importantes para o campo missionário. E a Igreja Presbiteriana do Brasil é uma fonte de missão através da Junta de Missões Nacionais. Que Deus possa nos abençoar, que nós possamos fazer um pouquinho como Paulo. Possamos pregar o Evangelho nos locais ainda não alcançados pela palavra do Senhor. Deus abençoe a cada um e as suas famílias, em nome de Jesus. Amém.